Olá, hoje a gente mergulha numa história que é um verdadeiro divisor de águas no antigo reino de Judá. Uma história bem pesada, né? Muito. A gente vai focar nos reinados de Manassés e do filho dele, Amon. A nossa base aqui é o capítulo 21 de 2 Reis. E o material de apoio que a gente usou são alguns guias de estudo bíblico que ajudam a gente a conectar os pontos, né? Exato. E a nossa missão é tentar entender um quebra-cabeça. Como um rei, Manassés, que reinou por 55 anos, O reinado mais longo de toda a história de Judá. exatamente, como ele pôde virar de cabeça para baixo tudo o que o pai dele, o rei Ezequias, tinha construído. E o ponto de partida já é assim, bem maluco. Ele assume o trono com só 12 anos. E já é importante a gente quebrar uma ideia logo de cara. A história do Manassés não é só a de mais um rei mau na lista. Tem algo mais aí. Muito mais. As fontes que a gente analisou mostram que as ações dele foram uma apostasia profunda e, mais importante, deliberada. Ele sabia o que estava fazendo. Com certeza. Ele virou as costas de propósito para a fé do pai. E isso não era só uma questão, pessoal. Tinha uma dimensão política gigantesca por trás. A gente está falando da Assíria, né? Exatamente. As notas de estudo sugerem, e faz muito sentido, que tudo isso estava ligado à influência do Império Assírio, a superpotência da época. O pai, Ezequias, tinha uma política anti-assíria, de independência. Manassés faz o oposto. Uma política pró-Assíria. Totalmente. Ele se alinha aos assírios. Então, as mudanças religiosas que ele promove não são aleatórias. Elas são parte de um realinhamento geopolítico completo. Certo, então não é só um adolescente rebelde no trono, é um movimento político calculado. E quando a gente olha a lista do que ele fez, uau! A lista é longa. É bem pesada. Primeiro, ele reconstrói os tais lugares altos, aqueles santuários que o pai dele, Ezequias, tinha lutado tanto para destruir. Para centralizar o culto em Jerusalém. Isso. Então é como se a primeira providência dele fosse desfazer o principal projeto do pai. É um ato de afronta direta. E ele não para por aí, né? O texto diz que ele ergueu altares para Baal e fez um poste de Aserá. Imitando Acabe. Exato. Acabe, o rei de Israel, que ficou na história como o exemplo máximo de corrupção religiosa, quer dizer, ele não estava só sendo tolerante, ele estava importando e oficializando o pacote completo da idolatria. E ele vai ainda mais longe. O texto fala que ele adorou todo o exército dos céus. Isso é astrologia, né? Adoração de estrelas, planetas. Sim, algo com muita força na Mesopotâmia, de onde vinham os assírios. E o que conecta tudo com a aliança política que você mencionou. Mas o que me choca é onde ele faz isso. Ele constrói altares para esses astros dentro dos pátios do templo. É a profanação máxima. Dentro da casa de Deus. Pensa bem, para a teologia da época, o templo era o lugar onde Deus tinha escolhido para habitar. Era o centro do universo deles. Colocar altares para outros deuses ali dentro era, na prática, declarar que o espaço não era mais exclusivo. É uma declaração de poder. É uma declaração teológica e política, de que Judá agora servia a outros senhores, literalmente. E a lista de transgressões parece não ter fim. O texto menciona algo terrível, que ele sacrificou o próprio filho em fogo. Uma prática pagã abominável aos olhos da lei de Moisés. E ainda tem a parte de ele consultar médiums, feiticeiros, adivinhos, mas o ato final, o que parece ter sido a gota d'água, foi quando ele pegou uma imagem de escultura de Aserá Um ídolo. e colocou dentro do templo, não no pátio, dentro do prédio sagrado. E essa Aserá, para a gente entender o peso disso, era uma deusa cananeia da fertilidade. O símbolo dela representava tudo o que a reforma do pai de Manassés tinha tentado arrancar pela raiz. Então colocar a estátua dela no coração do templo Era o ato simbólico final de anulação do legado do pai. E tem um detalhe nas notas de estudo que, para mim, é a chave para entender a mentalidade dele. qual seria? A palavra hebraica usada quando o texto diz que ele reconstruiu os altares é baná. A gente logo pensa em construir algo novo, certo? Sim, edificar. Mas as notas apontam que o sentido mais forte aqui é o de restabelecer, trazer de volta. Isso não é só construir, é uma declaração de intenção.
não é inovação, era uma contra-reforma deliberada. Uau! É como se ele estivesse pegando a lista de tudo que o pai fez e riscando um por um, dizendo: isso aqui vai voltar. E isso aqui também. Essa única palavra bana carrega todo o peso da afronta. Isso muda tudo. Ele estava conscientemente restaurando o passado que o pai dele combateu. E a gente pode imaginar que uma mudança tão radical não aconteceu pacificamente. De jeito nenhum. Se havia pessoas leais ao legado de Ezequias, elas não devem ter ficado quietas. E é aí que a história fica ainda mais sombria, não é? O texto fala de violência. Exatamente. A narrativa não deixa essa ponta solta. Depois de listar toda a idolatria, o texto afirma que Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um extremo ao outro. Isso não é uma figura de linguagem, Nel. As notas que a gente tem sugerem que esse sangue inocente se refere muito provavelmente à perseguição e execução sistemática dos profetas e de qualquer um que se levantasse contra essa nova política religiosa. Então a apostasia foi imposta. Imposta à força. Qualquer voz de oposição era silenciada com violência. Ele não só corrompeu a religião, ele criou um regime de terror para manter essa corrupção. E claro, o texto diz que os profetas que sobreviveram anunciaram um juízo divino. Sim, e a metáfora que eles usam é impressionante. É muito forte. Diz que Deus iria limpar Jerusalém como se limpa um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Uma imagem tão simples, tão doméstica. Mas a implicação é de aniquilação total. É uma imagem poderosa porque todo mundo entende. Não sobra nada no prato. Ele é esvaziado, virado, abandonado. Se a gente conecta isso com a narrativa maior do livro de Reis, esse é o ponto sem retorno. É aqui que o destino é selado. Exatamente. O autor está construindo um argumento teológico muito claro. Os pecados de Manassés foram o estopim. Foi por causa dele que o juízo do exílio na Babilônia se tornou inevitável. A imagem do prato sendo limpo é isso, um esvaziamento completo da cidade. Um recomeço forçado. O destino de Judá foi selado aqui, nesses 55 anos. E depois desse tempo todo, o reinado dele finalmente acaba. E até a morte dele tem um detalhe estranho. O sepultamento, né? Isso. O texto diz que Manassés foi sepultado no jardim de sua casa, no jardim de Uzá, não nos túmulos dos reis. Isso envia uma mensagem poderosa de que ele não pertencia àquela linhagem de reis fiéis. É essa a interpretação. Exatamente essa. É um ato simbólico fortíssimo. Ser enterrado junto com os ancestrais da dinastia de Davi era a honra final. Ser enterrado no jardim de casa é uma quebra radical. Quase um exílio póstumo. Boa definição. E algumas notas vão até além, especulando que esse jardim de Uzá poderia ser um local associado a cultos pagãos antigos anteriores a Davi. Que ironia. Se for verdade, seria a ironia final. Ele que trouxe de volta a idolatria termina enterrado num possível local de idolatria. De qualquer forma, é uma clara indicação de que seu reinado foi visto como uma mancha na história. E quem assume o lugar dele é o filho, Amon, com 22 anos. A gente poderia pensar que, sei lá, talvez o sucessor tentasse um caminho diferente. Mas não é o que acontece. De jeito nenhum. O reinado de Amon foi curtíssimo, só 2 anos. Mas o relato é direto. O texto diz que ele fez exatamente o que o pai fez, andou em todo o caminho de Manassés. Adorou os mesmos ídolos. E a frase mais importante, abandonou o Senhor, Deus de seus pais. É a continuação do projeto sem tirar nem pôr. O que é impressionante é a falta de reação inicial. Por 2 anos parece que nada acontece. Exato. Parece que a nação já estava anestesiada. Até que acontece. O fim dele é repentino e violento. Ele é assassinado pelos próprios servos, dentro do palácio. Um golpe. Isso, um golpe que poderia ter jogado o reino num caos total, numa guerra civil. Poderia. Mas é aí que entra em cena um grupo fascinante. O povo da terra. Um personagem coletivo muito importante. O texto diz que esse grupo se levanta e executa os assassinos do rei e em seguida proclama Josias, o filho de Amon, de apenas 8 anos, como o novo rei.
A ação deles é rápida e decisiva. Muito. Mas quem era esse povo da terra? O texto fala deles como se fosse uma entidade conhecida. É um bom ponto. As notas de estudo que a gente tem os identificam como um grupo influente. Provavelmente a aristocracia rural, os grandes proprietários de terras. Ah, então não era o povão da cidade. Não, era uma elite do interior. E o mais importante, eles demonstram uma lealdade ferrenha à dinastia de Davi. A intervenção deles é crucial. Eles não apoiam o golpe. Pelo contrário, eles o esmagam. Esmagam. Eles não queriam uma mudança de dinastia. Eles queriam a continuidade da linhagem prometida a Davi. Ao agir, eles punem o regicídio e garantem a estabilidade, colocando o herdeiro legítimo no trono. Mesmo sendo uma criança de 8 anos? Mesmo sendo uma criança. Então, se a gente junta as peças, o quadro que se forma é devastador, mas com um pingo de esperança no final. Temos um reinado de 55 anos, o de Manassés, que corrompe tudo. Religiosa e politicamente. E que, segundo o autor, sela o destino de Judá. Depois um filho, Amon, que continua o projeto por 2 anos, até ser morto. E quando tudo parecia perdido, surge esse grupo. Um grupo leal à tradição intervém e salva a dinastia, colocando no poder o pequeno Josias. É uma ótima síntese. A perspectiva final que emerge das nossas fontes é que o autor de 2 Reis está construindo um caso muito específico. Ele está explicando para os seus leitores o porquê da tragédia nacional. Porque caímos. Exato. Por que Jerusalém caiu? Por que nosso templo foi destruído? E a resposta dele começa aqui de forma inequívoca: Manassés. Os pecados dele são retratados como tão profundos, tão estruturais, que nem mesmo as reformas que o neto dele, Josias, viria fazer seriam suficientes para reverter o decreto divino. Este capítulo é a certidão de óbito teológica de Judá. É exatamente isso. E para a gente terminar, tem uma coisa que deixa essa história toda ainda mais complexa. A nossa análise, baseada em 2 Reis, pinta o retrato de um Manassés que é um vilão do começo ao fim. Um caso encerrado. Parece encerrado. Só que tem outro livro histórico na Bíblia, 2 Crônicas, que conta a mesma história, mas com um capítulo extra e surpreendente. É uma reviravolta e tanto. Total. Segundo o relato de Crônicas, Manassés foi capturado pelos assírios, levado para a Babilônia, e lá no fundo do poço, como prisioneiro, ele teria se humilhado, se arrependido e, inacreditavelmente, sido perdoado e até restaurado ao seu trono. Uma história de redenção completa. Sim. E aí fica a pergunta no ar. Por que esses 2 relatos, ambos canônicos, tratam a mesma figura de maneiras tão diferentes? 2 Reis omite completamente qualquer arrependimento, focando no pecado dele como a causa da ruína. 2 Crônicas, por outro lado, usa Manassés como o maior exemplo de que o arrependimento é possível até para o pior dos pecadores. O que essa dualidade sugere sobre o que cada autor queria ensinar com a história dele?